Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, obra do astrônomo e físico inglês Isaac Newton. Dividamos o primeiro axioma do princípio em duas partes para melhor análise do mesmo. Como já foi referido, apenas no De Motu Corporum, Newton tem em consideração o conceito de repouso como estado natural de um corpo, tal como um movimento uniforme em linha reta. E é esta mesma alteração mais significativa do De Motu para o tratado seguinte, pois com esta alteração, Newton acrescenta um novo conceito à física, o conceito de um corpo estar em repouso. Nesta parte, gostaríamos também de salientar o seguinte, que apesar de, à primeira vista, a mudança do verbo pergere para o verbo perseverare não parecer muito indicativa, visto que os verbos são sinônimos. Porém, nos conceitos que acarretam dentro da física newtoniana, a mudança é muito importante e bastante significativa. Enquanto o verbo pergere contém a ideia de continuação, e apenas essa ideia, pois o que Newton pretendia significar é que uma vez um corpo está ou imposto em movimento, prosseguirá em movimento se nenhum fato externo o impedir de prosseguir. Todavia, ao utilizar o verbo perseverar, Newton introduz uma nova ideia, e esta sim inovadora. Newton, ao modificar o verbo pergere para perseverare, introduz a ideia de que o corpo por si só, devido à força de inércia, mantém o seu estado. E como é que também o seu estado, quer este seja o movimento, quer seja repouso. Apenas com a força da inércia que o faz resistir ao movimento, que faz o corpo resistir aos fatores externos que sobre ele atuem na tentativa de alterar o seu estado. Olhemos agora para a segunda parte do princípio da inércia, destacando também as diferenças entre os dois tratados em questão. No De Motu, o movimento de um corpo continuaria se nada o impedisse, se nenhum obstáculo ou causa externa surgisse. Apenas um fator intrínseco ao corpo o poderia levar a parar, pois o corpo, pela sua natureza, uma vez em movimento, não possuiria nada que o fizesse deter-se. Do mesmo modo que, estando inicialmente em repouso, não haveria nada no corpo que o impelisse ao movimento. Nas palavras de Newton, uniformity em linha reta, sempre perdere, si nil impediate. Contudo, no De Motu Corporum, outra importante alteração é introduzida. Nesse tratado, Newton afirma que todo o corpo perseverará no seu estado, nisi quaternius. Isto é, a não ser na medida em que forças impressas o obriguem a mudar o seu estado. Abordemos agora a definição de inércia que Newton faz no De Motu Corporum, para determinarmos quais as alterações sofridas nesta definição de um tratado para outro. Neste tratado, a expressão vis incita surge na definição, que diz o seguinte: comparemos ambas as definições, a definição 2 do De Motu e a definição 12 do De Motu Corporum. Numa primeira leitura, as duas definições parecem semelhantes, porém, se as analisarmos atentamente, verificamos que Newton procede à introdução de novos conceitos na definição 12, como afirma Cohen, salientando as principais diferenças entre as duas definições. Às vezes eu dou algumas paradas, às vezes é porque tem muitos textos aqui, muitas partes da obra aqui em outras línguas, inglês, até em alemão, então eu tenho que dar uma parada para me pular essas partes que estão em inglês, alemão. Estas alterações são muito importantes, pois expressam a mudança do pensamento de Newton. Estas mudanças acarretam consigo uma nova concepção da força e da inércia. A força da inércia surge agora não só como uma força interna que os corpos possuem, que é incita, inata, mas também um poder que os corpos têm, que lhes permite perseverar
no seu estado. E é aqui que se assiste uma nova introdução bastante significativa. No Demoto, a força da inércia permitia que o corpo perseverasse no seu movimento em linha reta, pois, como já foi referido anteriormente, na época da elaboração do Demoto, Newton apenas considerava o movimento em linha reta como um estado no qual um corpo poderia manter-se se sobre ele não agissem fatores externos. Contudo, no De Motu Corporum, Newton introduz a noção de que o estado natural do corpo é não só o movimento em linha reta, mas também o repouso o é. Assim sendo, a força da inércia faz com que os corpos permaneçam não só em movimento uniforme em linha reta, mas também em repouso. Outra mudança que Newton também faz no De Motu, relativamente ao De Motu Corporum, é a alteração de movimento em linha reta para movimento uniforme em linha reta. Todas estas alterações que tivemos em conta serão fundamentais nos Principia, como veremos. Todavia, creio que a alteração mais importante e que será essencial nos Principia é a introdução do novo conceito da definição 12. Nesta definição, Newton acrescenta a noção de que a força incita e inata de um corpo é proporcional à quantidade do corpo, corporis quantitas proporcionalis. Esta noção vai ser muito importante nos Principia. As obras de Newton que tivemos em consideração são importantes, pois representam as fases que a lei da inércia e que a força da inércia conheceram até a sua visão final nos Principia. Vejamos como surgem ambas nesta obra. Teremos, primeiramente, em consideração o postulado da lei de inércia, que, tal como no De Motu Corporum e como Descartes o faz, surgem como a primeira lei do movimento. Nos Principia, o princípio da inércia é estabelecido da seguinte maneira. Como é notório, a Lei 1 do tratado anterior é igual à Lei 1 apresentada nos Principia. São pequenas alterações introduzidas de uma obra para outra e não implicam mudanças de significado, apenas tornam a lei mais clara. Bernard Coe sintetiza as alterações sofridas pela lei. Portanto, debruçamos-nos agora sobre a definição 3 dos princípios, onde surge a definição de inércia. A inércia é então definida da seguinte forma. Tal como aconteceu com os tratados considerados anteriormente, a expressão vis incita também surge nas definições dos princípios. Comparemos agora as alterações feitas por Newton nos princípios relativamente ao Tratado de Motu Corporum. A principal mudança feita por Newton é muito importante, porque vai marcar a diferença entre a antiga noção de inércia e a noção nova de inércia. Anteriormente, a inércia era apenas uma força que mantinha os corpos no seu estado, fosse o repouso ou o movimento uniforme em linha reta. Mas agora é um poder que os corpos possuem que os faz resistir à mudança, fazendo-os perseverar no seu estado. Nas palavras de Newton, vis incita et potentia resistente. Desta forma, afirma Baldwin. Afirma Augusto Fitas. A definição 3 preparou o caminho para esta lei. A inércia deixou de ser pura e simplesmente a resistência ao movimento. A inércia passa a ser a resistência à mudança do estado de movimento. A permanência do movimento deixou de implicar a ação contínua de uma força, tal como assinalamos no comentário à definição 3. O corpo pode estar em movimento sem ser sob a ação de uma força. Entenda-se a expressão sob a ação de uma força como a ação de uma força impressa. É de fato uma alteração muito significativa e importante. Na explicação que se segue, definição 3, Newton afirma: por causa da inércia da matéria, sucede que todo o corpo dificilmente é alterado do seu estado de repouso ou de movimento. Esta frase vem reforçar o que tinha sido dito por Newton anteriormente. Não podemos deixar de evidenciar o seguinte. De fato, apesar da sua extrema importância na física newtoniana, Newton apenas usa o termo estado 2 vezes na parte axiomática da sua obra. Surgem estas referências unicamente nas definições, como refere Alan Gabel.
Vimos na definição 12 do Tratado de Mútuo Corpóreo que Newton, no fim, acrescenta a noção de que a força íncita de um corpo é sempre proporcional ao corpo. Essa ideia vai manter-se nos princípios, pois Newton refere à explicação da definição 3. Esta força é sempre proporcional ao seu corpo e não difere em nada da inércia da massa, a não ser no modo de a conceber. Newton acrescenta ainda uma ideia fundamental. Devemos destacar. Refere Newton que, na verdade, um corpo exerce esta força apenas na mudança do seu estado, causado por outra força impressa em si. E esta ação é, sob diferentes perspectivas, resistente ao impeto. É resistência na medida em que o corpo, para conservar o seu estado, resiste à força impressa. É impeto na medida em que o mesmo corpo, cedendo com dificuldade à força do obstáculo resistente, tenta mudar o estado daquele obstáculo. Vejamos então o que Newton pretende dizer. A força está sempre no corpo, é uma força íncita, explica os estados do corpo não atuado por forças impressas, ou seja, o repouso e o movimento retilíneo e uniforme. No caso de ação de força impressa, oferece resistência à mudança porque tende a manter o próprio movimento, como esclarece Max James. Segundo os princípios da física newtoniana, apenas uma força externa pode produzir uma mudança no estado de um corpo. Nas palavras de Newton, esta força consiste apenas na ação e não permanece num corpo depois da ação, pois um corpo persevera em todo o novo estado somente pela força da inércia. O mesmo autor defende que Newton. Aí reside a originalidade de Newton. É neste ponto que se afasta dos seus predecessores, indo mais além. Antes de Newton, eram necessários dois conceitos, um para explicar a resistência ao movimento e outro para explicar a manutenção do movimento de um corpo. Com Newton, a força de inércia explica a resistência ao movimento, que é resistência à força impressa para iniciar o movimento, e explica a manutenção do movimento sem a ação da força impressa. O corpo mover-se-ia graças à força da inércia. Na obra Ótica, na edição 1717, Newton faz a seguinte observação sobre a força de inércia. Sugere que se possa partir daquele princípio, muito diferente de Descartes. Na física cartesiana, apenas Deus podia criar movimento, que era criado antes de todas as coisas, e a quantidade de movimento manter-se-ia sempre igual, não podia aumentar nem diminuir. Isto com base no princípio da imutabilidade divina. Assim sendo, a lei de Newton é muito mais do que a simples união das duas leis da natureza, de Descartes. As suas formulações têm concepções muito diferentes, pois, como vimos, a manutenção do corpo no estado em que se encontra tem significados díspares. O contexto conceptual da primeira e segunda lei de Descartes não é o contexto da lei primeira de Newton, pois, como esclarece Gödel, como já anteriormente referimos, a palavra inércia foi utilizada pela primeira vez por Kepler no contexto da física e significava para Kepler a tendência que os corpos tinham para o repouso. Se tivermos em conta apenas as 3 edições dos Princípia, desde logo se destaca a ausência de qualquer referência a Kepler no que diz respeito ao conceito de inércia. Então, como poderemos saber se Newton conheceu o conceito inércia de Kepler? É graças a Bernard Cohen que podemos afirmar que Newton conhecia o conceito kepleriano de inércia, pois foi este autor que encontrou nas muitas cópias da segunda edição dos Princípia uma referência de Newton sobre a inércia de Kepler. Esta descoberta foi muito importante, pois demonstrou que Newton conhecia e estava familiarizado com o termo de Kepler, e que, apesar de usar o mesmo termo, o significado para Newton era bem diferente. Bernard Cohen defende
que Newton talvez não fizesse nenhuma referência a Kepler, pois os conceitos eram distintos. Para Kepler, inércia era a resistência que os corpos ofereciam ao movimento. Antes de prosseguirmos, atentemos na expressão quante insiste, que sugere na definição 3. Esta expressão é importante porque afirma que Bernard Cohen. A primeira lei da natureza de Descartes, nos princípios, não existe nenhuma referência, quer a Descartes, quer a sua obra. Contudo, não são poucas as semelhanças entre a lei da inércia formulada por Descartes e a lei 1 de Newton. Na primeira lei do movimento, nos princípios, como já vimos, escreve Newton: todo o corpo persevera no seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a não ser na medida em que é obrigado a mudar o seu estado pelas forças que lhe são impressas. Este primeiro axioma é conhecido como a lei da inércia. Esta lei é o culminar de um ponto de ruptura muito importante com a física pré-galilaica ou aristotélica. Já vimos porque, segundo Russell Hanson, Aristóteles e a velha física estariam totalmente contra este princípio. Para Aristóteles, nada era mais diferente entre si do que o repouso e o movimento. O movimento era um processo e apenas o repouso era um estado natural, que não requeria nenhuma causa ou explicação. Já o movimento só aconteceria se algo atuasse sobre o corpo e o fizesse mover. E, uma vez em movimento, seria necessária uma força motriz constante para manter o corpo em movimento, pois, uma vez que essa força motora cessasse, o movimento cessaria também. Todavia, na nova física, repouso e movimento uniforme em linha reta são ambos estados do corpo. Para Newton, na ausência de uma força, os corpos não estariam necessariamente em repouso, como Aristóteles supunha, mas poderiam mover-se com velocidade constante. Não é preciso uma justificação para estes estados, pois os corpos por si, pela força da inércia, permanecerem. Não é preciso uma justificação para estes estados, pois os corpos por si, pela força da inércia, permanecem no estado em que se encontram. Diz Cohen que uma consequência, pois como afirma Richard Westphal, uma consequência imediata de os corpos possuírem inércia será esta: se um corpo se encontra em repouso, deverá permanecer eternamente em repouso, a não ser que alguma força exercida sobre ele o obrigue a mover-se. Não seria de esperar que o corpo começasse a mover-se por si mesmo. A sua inércia não permite que isso aconteça. O Westphal, 2003, página 20. Com o estado de movimento uniforme em linha reta, a eterna permanência neste estado tem a mesma justificação que o repouso. Pela força da inércia, os corpos permaneceriam em movimento uniforme em linha reta para sempre, se nenhuma força os impelisse a mudar o seu estado. Ou seja, a manutenção do estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta é simplesmente consequência de o corpo possuir inércia. Atentemos agora na introdução de um novo conceito muito importante na física de Newton. No universo newtoniano, esta lei associa a alteração do movimento de um corpo enquanto estado ao aparecimento de uma grandeza denominada força aplicada. Ou seja, conforme a primeira lei do movimento, sempre que se verificar uma alteração do estado do corpo no qual ele se encontra, uma força está a ser aplicada no corpo. Só forças externas podem obrigar o corpo a mudar o seu estado. Caso contrário, só pela força da inércia o corpo manteria o seu estado. No prefácio dos Princípios, refere-se Newton que os movimentos são a explicar por forças. Assim, os movimentos acelerados resultam de forças impressas, e o movimento retilíneo e uniforme do corpo não atuado por força impressa seria explicado pela força íncita. Não seria apenas Aristóteles quem não aceitaria a lei da inércia. Também Galileu não estaria de acordo com a lei primeira formulada por Newton. Como vimos, uma das razões invocadas por alguns autores pela qual Galileu não postulou
O princípio da inércia, como conhecemos hoje, prendia-se com a concepção de universo finito que Galileu defendia. Como já anteriormente foi referido, a inércia em Galileu era mais uma inércia circular, pois o matemático apenas aceitava um movimento perpétuo ao longo de um círculo. A lei da inércia de Newton funcionava perfeitamente no universo infinito, pois Newton diz que um corpo em movimento uniforme em linha reta permanecerá neste estado indeterminadamente se sobre ele não atuarem forças externas. Sobre isto acrescenta Cohen o seguinte: um corpo em movimento, se sobre ele não atuar uma força líquida, continuará a mover-se indefinidamente em linha reta, com velocidade constante. Esse se move eternamente com velocidade constante, a potencialidade de se mover através de um espaço que é infinito e ilimitado. Cohen, 1988, página 154 e 155. E ao fazê-lo, estabeleceu a fundação da ciência moderna, tal como defende vários autores. No prefácio ao leitor da primeira edição dos Princípios, Newton afirma: porque toda a dificuldade da filosofia parece consistir nisto, descobrir as forças da natureza a partir dos fenômenos dos movimentos e depois demonstrar os restantes fenômenos a partir destas forças. Assim sendo, todos os movimentos para Newton são explicáveis por forças. O movimento retilíneo e uniforme de um corpo é explicado pela força de inércia. Todos os outros tipos de movimento implicam forças impressas. A lei de inércia diz então que um corpo livre, isto é, quando não atuado por forças externas, tem um movimento retilíneo e uniforme, e isto é consciente com a proposição inicial. Para conseguir esta generalidade, Newton tem, porém, de admitir uma força íncita, que Newton, no livro 3, esclarece. Per vim incita intelligno, solum vim initiar. Per vim incita intelligo, solum vim inertiae. Deste modo, todos os outros movimentos que se verificassem tinham uma justificação, e essa justificação era uma força aplicada. E é precisamente essa a função da primeira lei do movimento, que é dizer-nos que apenas os desvios ao movimento retilíneo e uniforme ou ao repouso precisam ser explicados em termos de uma causa, na forma de uma agência externa. Sempre que um corpo não tem um movimento retilíneo e uniforme, isto é, não retilíneo ou não uniforme, uma força atua sobre o corpo. Então o corpo não é livre e tem-se o contrário da lei de inércia. Se uma força atua e faz com que o seu movimento seja não retilíneo, então essa força terá curvar a trajetória do corpo. Newton necessitava, por razões lógicas, de uma força que curvasse a trajetória do corpo. Uma vez, segundo a lei de inércia, os movimentos são retilíneos e uniformes. O movimento dos planetas exige uma força impressa, obriga a existência de uma força externa para explicar o seu movimento. O movimento dos planetas não é retilíneo, logo, uma força seria necessária. Isto vale naturalmente para qualquer outro movimento. Isto significava que a lei da inércia cria uma estrutura conceitual. Ela determina onde tem de existir força. Neste sentido, ela é fundamental. Para concluir, pode dizer-se que Newton concretizou o desejo de grande parte dos filósofos naturais de sua época, unificar as físicas celestes e terrestres. As leis utilizadas para explicar os movimentos observados no céu explicavam também os movimentos observados na Terra. Assim, com Newton, os movimentos celestes tiveram uma explicação tão racional quanto os dos corpos da Terra. Esta simples expressão, corpus omni, assume assim uma enorme importância. Newton quer então significar que a primeira lei do movimento se aplica não só aos corpos terrestres, como a todos os corpos do universo. E nesta conclusão que se encontra a É nesta conclusão que se encontra a genialidade de Newton.
Conclusão. Ao longo desta dissertação, refletimos sobre vários aspectos que se revelam essenciais para a total compreensão da lei de inércia que nos propusemos estudar. Um deles teve a ver com a importância que a lei de inércia assume nos princípios. Os princípios matemáticos da filosofia natural de Isaac Newton, publicados em 1887, foram os primeiros trabalhos modernos a revelar as relações entre movimentos celestes e causas físicas. A obra de Newton representa, assim, o culminar de milhares de anos de esforço na tentativa de compreender o funcionamento do mundo, e a sua primeira lei estabelece uma nova compreensão do movimento. O conceito de inércia e o sistema físico que se constituiu como base nele foram uma das novidades da ciência naquela época. A nova dinâmica a que se chegou era diferente de todas as considerações acerca do movimento que tiveram lugar desde Aristóteles até Newton, apenas e graças a este princípio. Enquanto a física de Aristóteles se baseava no princípio omni quod movetur ab alio movetur, muito teve de ser repensado para chegar ao postulado de Newton. Esta mudança de mentalidade requereu um diferente tipo de raciocínio. Como começamos por ver, na física aristotélica o movimento era concebido como um processo e, enquanto tal, o movimento era efêmero, dependia de uma força que o mantivesse, pois assim que a força deixasse de atuar, o movimento cessaria. Para Aristóteles, apenas o repouso era considerado um estado no qual o corpo podia permanecer indefinidamente. Assim sendo, Aristóteles, ao assumir que o repouso era o estado natural dos corpos e que os corpos tendiam a este estado quando entregues a si próprios, confrontou-se com a difícil tarefa de encontrar um motor que deveria atuar enquanto o corpo estivesse em movimento, de forma a mantê-lo. Quanto a Kepler, acreditava que um corpo, porque era inerte, só tendia ao repouso inclinado. Desta forma, tal como Aristóteles, defendia Kepler que uma força era necessária para produzir e manter o movimento. Desta forma, tal como Aristóteles defendia que uma força era necessária para produzir e manter o movimento. Só mais tarde, já com Galileu, se desenvolverá uma espécie de princípio de inércia. Galileu sustentava que, dadas algumas circunstâncias, um movimento, uma vez impresso num corpo, poderia manter-se sem necessidade de intervenção de qualquer força externa e agir constantemente. Disse assim Galileu que o movimento podia ser um estado equivalente ao estado de repouso. A nova física conceberia então que há um tipo de movimento que é também um estado. Contudo, o conceito de estado de movimento viria apenas a ser desenvolvido por Descartes. Só na física cartesiana ele será formulado em termos de lei. Quando Descartes assume o movimento retilíneo como um estado, está assim a assumir que os corpos por si só, sem necessidade de um agente externo, podiam permanecer indefinidamente naquele estado. No entanto, para Descartes, essa conservação devia-se à imutabilidade de Deus. Desta forma, apesar de não ser da autoria de Newton, a concepção do movimento retilíneo de um corpo foi Newton, o primeiro autor a considerar a manutenção de um corpo em movimento retilíneo e uniforme se deve apenas e só à sua inércia, à sua força íncita. Para Newton, a razão da conservação do movimento era interna. Em Descartes, a razão é externa. Ambos postularam leis para a manutenção dos corpos no estado de movimento retilíneo. E, embora numa primeira análise pareçam iguais a nível teórico, o significado das leis não é o mesmo. As leis são diferentes. Como também vimos, Newton usou o termo inércia, que tinha sido originalmente criado por Kepler, mas atribuiu-lhe um sentido completamente diferente. Foi exatamente essa transformação que introduziu no conceito que lhe permitiu formular a lei de inércia. O princípio de inércia assegura-nos a
persistência apenas do movimento uniforme em linha reta. Para que tal pudesse ser admitido, teve de partir-se do seguinte princípio: presume-se a tendência dos corpos para continuarem o seu movimento ao longo de uma linha reta, como a sua forma mais simples de movimento, e só depois se examina aquilo que pode parar ou alterar este movimento. Assim sendo, enquanto a física antiga opunha o movimento circular natural ao movimento em linha reta violento, a física clássica inverte a relação. Para ela, é o movimento retilíneo que se tornou natural, e é o movimento circular que, doravante, faz figura de violento, no sentido e que sempre que ele se verifica, uma força atua sobre o corpo. Os mesmos princípios aplicam-se à Terra e aos céus. Ao submeter a uma mesma lei os movimentos celestes e terrestres, Newton unifica a física. Assim, demos-nos conta de que as alterações ocorridas tanto na física celeste como na terrestre surgiram principalmente da mudança de mentalidade dos próprios cientistas e que para postular a lei de inércia foi necessário pressupor o movimento e o repouso como estados, colocando-os no mesmo nível ontológico. Só a partir destas premissas, o princípio de inércia parece evidente e admissível. Como tal, não é de estranhar que estas concepções fossem difíceis de admitir para os predecessores de Galileu. Esta breve incursão pela gênese da inércia teve como principais objetivos mostrar o conhecimento disponível para Newton que lhe permitiu chegar onde chegou e também testemunhar a novidade da ideia de inércia em Newton, porque apesar da dívida que tem para com seus antecessores, de modo nenhum deve ser diminuída a grandeza do que Newton alcançou.